Bom dia, pessoal. Estamos aqui novamente, né? Vamos dar uma ressalidinha um pouquinho nas nossas aulas. Espero que vocês assistam. E se tiverem dúvidas, por favor, eu estou disponível. Que Deus esteja com vocês, que a paz de Jesus também, o amor de Maria. E vamos lá. Gente, nós estamos então na aulinha número 5 da Química 2A. E eu vou dar uma revisadinha na evolução dos modelos atômicos. Vamos ver lá desde o comecinho, bem rapidinho, que a gente já viu tudo isso, né? Para que vocês possam então dar continuidade a esses modelos. Então, vocês lembram lá desde a nona série, né, quando nós falamos dos dois filósofos que pela primeira vez citaram a palavrinha átomo, né? Isso cerca de 460 anos antes de Cristo. Quem mesmo está lá? O Lelé, né? O Leucipo e o Dedé, que é o Demócrito. Leucipo e Demócrito, então, mencionaram pela primeira vez a palavra átomo, sendo que átomo vem então do grego a não todos partes, tudo aquilo que não pode ser dividido em partes menores. Leucipo e o Demócrito. Vocês sabem que essa ideia não foi muito bem aceita pelos filósofos da época, porque quem era o bambambam da época era o Aristóteles, e ele defendia a ideia dos 4 elementos, né? Então, que a matéria seria constituída por ar, fogo, água e terra. Tá? Então, só depois de muitos séculos depois, né? Então, em 1808 aproximadamente, quem foi, agora já com base científica em experimentações, né? O nosso queridinho Dalton, o Daltinho, tinha o daltonismo, estudou daltonismo, inclusive para poder explicar essa sua deficiência visual. Então o Dalton, ele criou a chamada teoria atômico-clássica, que a gente ainda vai estudar um pouquinho esses itens dessa teoria quando a gente estudar a parte de cálculo estequiométrico. A gente vai estudar então as leis ponderais, que são as leis de Lavoisier e de Proust. Mas aqui nos interessa o que o Dalton falou sobre o átomo. Retomou a palavra átomo, ressuscitou lá, né, de trás a palavrinha átomo, determinando então que toda a matéria seria constituída por partículas muito pequenininhas, minúsculas, indivisíveis, indestrutíveis, maciças. E o modelinho que ele criou para átomo é bola de bilhar. Vocês já sabem disso. A bola de bilhar. E, embora não saibamos que esse modelo é totalmente, não é nada disso, mas até hoje a gente usa para representar os elementos químicos bolinhas de tamanhos diferentes para representar elementos químicos diferentes, união de bolinhas para representar moléculas. Então é uma maneira assim, bastante didática de a gente trabalhar com equações químicas. A gente vai ver isso depois também. Então, vamos lá. Em 1897 aproximadamente, quem? O nosso amiguinho Joseph Thomson, né? Joseph Thomson, através da ampola de Crookes, nós já falamos sobre isso, que vai ser só uma pincelada rápida. Ele descobriu o quê? Uma partícula extremamente menor do que o átomo. Então, uma partícula de massa desprezível, porém com carga negativa, que fazia parte de todos os átomos. Então, ele descobriu o quê? Ele descobriu o elétron. O nosso Thomson, então, o Joseph Thomson, ele é considerado o pai do elétron. Thomson. Thomson descobriu o elétron e criou um modelo que a gente conhece como pudim de passas, né? Que seria aquela massa gelatinosa, positiva. Eu já teria umas cargas positivas também, foram descobertas logo depois, né? O Bondestein descobriu então os prótons. E essa massa positiva, estão incrustados nessa massa positiva os elétrons, sempre em igual número dos prótons. Então, 1, 2, 3, 4, aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mantendo então a neutralidade elétrica da matéria. A gente sabe que a matéria é naturalmente elétrica.
Apenas quando ela perde elétrons, ela se transforma em íons. Então, né, o átomo se transforma em íon. Mas a gente tem que pensar que a matéria é neutra. O número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? E o Thomson já, então, preconizava esse conceito aí. Em 1911, o Rutherford, né? O Rutherford, com os seus colaboradores, que eram alunos dele, ele era orientador dos alunos, o Geisel e Masters, né? Fizeram aquela bombardeamento daquela lâmina de ouro com partículas alfa e criaram aquele modelo atômico conhecido como sistema planetário do átomo. É modelo planetário do sistema, é modelo planetário do átomo. Então, o átomo teria uma parte central extremamente pequena, mas que concentraria toda a massa do átomo e que seria constituída por prótons. E rodeando então em órbitas ao redor deste núcleo estaria uma região conhecida como a eletrosfera, onde estariam os elétrons, partículas de carga negativa de massa desprezível. Então a gente tem que considerar que a massa do átomo estaria concentrada no núcleo. E nesta época, prótons só. Claro que ele até mencionou que deveria haver uma outra partícula para equilibrar a repulsão dos prótons, já que eles são todos positivos, estando no mesmo lugar e iriam se repelir. Deveria ter uma outra partícula que só foi provada a existência dela em 1932 com James Chadwick, através de fenômenos radioativos, que a gente também vai ver depois. Então aqui tem aquele negócio, né? Em estrutura atômica, eu vou virar uma fera. Sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. Yeah! O núcleo é muito pequeno, contendo prótons e nêutrons. A eletrosfera é bem maior, contendo apenas elétrons. Vamos lembrar, né? Esse modelo do Rutherford não foi aplaudido lá pelos cientistas da época, porque eles diziam que toda partícula em movimento perde energia, perdendo energia fatalmente esses núcleos, esses elétrons iriam colidir com o núcleo. Então, em 1913, temos lá o aparecimento do cientista, então, dinamarquês, o Bohr. O Bohr, ele disse que ele veio complementar o modelo do Rutherford, também núcleo bonitinho, com os prótons lá, né, concentrando a massa do átomo. E ele falou também que os elétrons iriam girar em torno do núcleo, porém em órbitas circulares, tá? E essas órbitas circulares, nessas órbitas circulares, os elétrons teriam uma energia própria de cada órbita onde o elétron se localizaria. Nessa órbita, o elétron não perderia, nem ganharia energia espontaneamente. Poderia ganhar energia de alguma fonte externa, quando então o elétron pularia da sua órbita para uma órbita mais energética, absorvendo uma determinada quantidade de energia. E ao retornar à sua órbita de origem, ele iria liberar energia. Então, para pular, absorve. Para retornar, libera energia. E essa energia liberada pode ser até observada através de luz visível. Então, está numa energia que está compreendida dentro do espectro luminoso. Então, a gente pode enxergar a volta do elétron através de cores diferentes, dependendo da energia que o elétron vai liberar. Essa energia ele só pode ter liberado se ele tenha absorvido antes. Então, a contribuição do Bohr foi a energia quantizada que a gente fala. Quantum, quanta, já falamos sobre isso. E a musiquinha, né? Como é que é a musiquinha? Quanto giro, oh, quanta energia, os elétrons giram ao redor,
órbitas estacionárias de formato circular, é um modelo de Bohr. Quando o elétron se afasta, ele ganha energia e vai se excitar. Quando ele volta, libera aqueles fótons que a luz pode mostrar. É um modelo de Bohr que aprimorou o de Rutherford. Bem, depois disso, gente, veio Summerfield, que estudando melhor, através de espectros da luz e não sei o que, dos elétrons e tal, foge um pouco do meu conhecimento, é mais física, isso daí, né? O Summerfield verificou que além destas órbitas circulares, haviam também órbitas elípticas. E depois disso, e agora vem a matéria nova dessa apostila, agora, tá, gente? Que são os modelos atuais do átomo, tá? Então, todos esses modelos aí, claro, um serviu de base para o outro. Vocês sabem que, para que uma nova coisa surja, um novo conhecimento surja, a necessidade de que muitos outros tenham contribuído para isso. Então, um serve de base para o outro conhecimento. Então, lá em 1923, aproximadamente, essas datas também não são assim tão certinhas assim, em 1923, Louis de Broglie, na sua tese de doutorado, ele imaginou que o elétron, meio parecido com o que acontece com a luz, ele deixou aquela ideia de que o elétron fosse, vejam bem aqui, gente, a gente sempre imagina assim, que o elétron é como se fosse uma bolinha muito pequenininha girando na sua órbita. Então essa é a ideia que a gente tem do elétron. Louis de Broglie, nessa tese de doutorado, então, ele pensou assim, que certos comportamentos do elétron seriam explicados e compreendidos quando a gente considera o elétron realmente, ele é uma partícula, mas também certos comportamentos só podem ser compreendidos se eu imaginar que o elétron se comporta também como ondas eletromagnéticas, tá? Como ondas eletromagnéticas. Então ele criou, a partir desses seus estudos, né, certamente ele deve ter sido bem convincente, porque isso dura até hoje, o Louis de Broglie criou o princípio da dualidade, ou seja, o elétron como partícula-onda. Então seria que o elétron tem certas características de partícula e certo comportamento seu só pode ser compreendido se nós imaginarmos que ele também emite ondas eletromagnéticas ao se movimentar. Então, para cada elétron existe uma onda eletromagnética correspondente. Cada elétron em movimento apresenta uma onda, tá? Uma onda característica. Vamos imaginar a grosso modo, claro, gente, isso não tem nada a ver com a realidade, mas enfim, só para você ter um pouquinho de ideia. Vamos dizer que você está lá no lago, né, bonitinho, sentadinho, e você joga uma pedrinha. Considere aquela pedrinha uma partícula, um corpúsculo, né? Vou jogar uma pedrinha no lago, o que acontece? Formam-se aquelas rodinhas ao redor, né? Aquelas ondas concêntricas. Então você vai ter que imaginar o elétron agora como, além de partícula, que forma essas ondas, tá? Essas ondas eletromagnéticas, certo? Então, na verdade, o elétron não pode mais ser considerado por nós como uma partículazinha, uma bolinha pequenininha, que roda numa determinada órbita, como dizia o Rutherford e o Bohr, né? Nós vamos considerar, então, agora o modelo mais atual, já explico para vocês, o seguinte: nessa mesma época também, havia um químico chamado Heisenberg, que ele criou então o chamado princípio da incerteza de Heisenberg, que quer dizer o seguinte: que nós não podemos ao mesmo tempo determinar a posição do elétron e sua velocidade. É impossível, porque vamos imaginar aqui, ó, gente, agora eu vou fazer aqui também uma analogia, tá? Porque não tem nada a ver, mas só para vocês terem uma ideia, né? Só
só um pouquinho aqui. Partículas maiores até a gente consegue determinar a velocidade e a posição. Por exemplo, se você está correndo na rodovia com o seu carro, o policial lá consegue saber onde é que você está e a sua velocidade através do radar, porque o carro é um corpo grande. Agora, como o elétron é extremamente pequeno, isso é impossível. Então, para que eu saiba onde ele está, eu tenho que parar. Na hora que eu paro, eu não posso saber a sua velocidade. Então, isso foi conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron. Então, agora, com essas ideias de Luiz de Broglie, do elétron sendo partícula-onda, princípio da dualidade do elétron, e o princípio da incerteza de Heisenberg, um outro cara chamado Schrödinger. O Schrödinger, então, ele está funcionando, ele não está se movimentando. Está se movimentando, tá. Então, gente, vejam bem, o Heisenberg. Então, como é que eu iria localizar um elétron? Mais ou menos. A gente não vai localizá-lo nunca com precisão. Mas a gente vai imaginar o seguinte, ó, pessoal, claro, a grosso modo, isso foi o melhor exemplo que eu pude mostrar para vocês, né? Vamos imaginar aqui que isso aqui, por exemplo, né, o nosso ventiladorzinho aqui, ele tem as hélices. Vamos dizer que a hélice seja um elétron, tá? A hélice seja um elétron e esse elétron está sempre em movimento, né? Está se movimentando. Se eu quiser saber a velocidade dele, eu vou ter que ter lá um velocímetro. Ao aproximar do velocímetro, eu vou ter que parar esse elétron, ele vai acabar alterando a velocidade do elétron. Mas então vai ter um momento, vejam bem, em que eu sei que, se eu considerar o elétron uma pazinha aqui do ventilador, eu sei que essa pazinha em algum momento irá passar por esta região aqui. Se eu unir todos os pontinhos por onde esta hélice vai passar, eu vou ter uma região onde eu sei que existe a máxima probabilidade de que em algum momento ela irá passar por aqui, irá passar por aqui, irá passar por aqui. Eu não quero colaborar aqui, ó, a gente ficou muito envergonhado, não quer saber de colaborar e ficar quietinho, né? Então, claro que isso aí é grosso modo, né, gente? Só para a gente ter uma ideia. O Schrödinger foi um cientista que, então, que através de cálculos matemáticos bem elaborados, bastante difíceis, que fogem aqui ao segundo grau nosso, talvez na faculdade, se forem estudar química, vão saber dessa forma. Ele criou uma fórmula que permite saber mais ou menos onde está o elétron, ou seja, uma região, unindo todos esses pontos aqui, imagine aqui que seja o núcleo do átomo, né? Então, essa região ao redor do núcleo, onde a máxima probabilidade de encontrar o elétron, nós chamamos de orbital. Então, o modelo mais moderno para átomo agora é o modelo orbital. Vou repetir o que é orbital. O que é orbital? Orbital é a região ao redor do núcleo, onde existe a máxima probabilidade. Máxima, não é exata. Não existe como localizar com exatidão um elétron. Onde existe a máxima probabilidade de se encontrar um determinado elétron. Digamos que se estivesse tudo normal, se estivesse bonitinhos, o Joãozinho, a Júlia, o Davidson e etc, etc, o Caio, toda aquele gente que eu adoro tanto sentadinho aqui nessa sala, o orbital de vocês de manhã, né? Desde que existe, você já sabe, no domingo, de manhã o orbital de vocês seria no Gabriela Mistral, na sala do terceirão. Não seria o lugar onde haveria máxima probabilidade de encontrá-los. Máxima, porque vai que alguém teve uma dor de barriga pelo banheiro, já não estaríamos no orbital, né? Vai que foi lá tomar uma aguinha meio escondidinho que não deve, né? Ou então conversar com a Lucila, alguma coisa assim. Então, mas é a região, se a mãe procurar onde é que está falando de tal, bem, nesse horário ele deve estar no seu orbital, ou seja, na sala do terceirão. É o lugar de máxima probabilidade de a gente encontrar, no caso que a gente quer o elétron, certo? Bem, pessoal, então aí nós vamos começar uma nova missão, ou seja,
localizar, como nós não sabemos, não podemos localizar com exatidão, que fique bem claro isso, mas localizar o local provável onde encontrar um elétron. Para isso, eu vou utilizar, quando eu quero encontrar uma pessoa, eu preciso do quê? Do seu endereço, né? Eu sei que a pessoa que eu quero mora num prédio, num edifício aqui de Palotina. Então existem, vamos dizer que existem 7, que lembram o que para nós? 7 lembram as camadas eletrônicas, vamos dizer que tem 7 edifícios aqui em Palotina. Então eu quero ir na casa de um cara lá, eu tenho que saber qual edifício ele mora. Edifício 1, 2, 3, 4, então eu preciso de números, do endereço dele para localizá-lo, né? E nós vamos utilizar também esses números para tentar localizar, mais ou menos, como eu já disse, né, o local provável onde eu poderia encontrar o elétron. Para isso, eu vou precisar de 4 números, que são os chamados números quânticos, tá? Números quânticos são números utilizados para localizar, não com muita precisão, mas pelo menos, mais ou menos, né? Onde se localiza o elétron? Números quânticos. Eu vou fazer analogia com prédios, ou não se fala mais prédios, fala-se o quê? Edifícios. Edifícios. Números quânticos. Nós temos 4 números quânticos para mais ou menos localizar então o nosso querido eletrinho. Números quânticos. Primeiro, qual edifício onde mora o elétron? O edifício que mora o elétron, no nosso caso, seriam as camadas eletrônicas ou níveis de energia, né? Então, quantos são na prática? Porque nós sabemos que os níveis energéticos podem ser infinitos, mas na prática, com os elementos existentes até o momento, nós utilizamos 7 camadas eletrônicas, né? Como é que são as camadas eletrônicas? Vamos lá. Aqui o núcleo muito pequenininho, nós nunca poderemos fazer a proporção correta do elétron, por ser extremamente pequenininho, né? Então aqui está o núcleo e as suas camadas. Lembrem-se que à medida que nós nos afastamos do núcleo, a energia do elétron vai aumentando. Então quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis de energia que eu tenho que aprender. K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis de energia que eu tenho que aprender. 2, 8, 18, 32 e 32. 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada um pode conter, né? Então, as camadas eletrônicas, que são 7 na prática, são representadas também por números, que são chamados números quânticos principal. Número quântico principal, representado pela letrinha N, tá? Então, a primeira coisa que eu vou procurar o meu elétron, em que camada ele está, que prédio ele se localiza, que camada. Então, por exemplo, se o meu elétron que eu quero está em N igual a 3, onde é que eu vou procurá-lo? Então, aqui seria a camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Então, N igual a 3, ele estaria na camada M. Então, nós sempre teremos agora letras e números correspondentes, tá? Então, vou procurar na terceira camada, né? Na camada M. Agora, a gente sabe que na verdade, quando você vai num prédio, um edifício, ele não é oco. Ele é constituído do quê? É constituído de andares. Da mesma forma como as camadas são constituídas de subníveis. Elas são divididas em subníveis. Cada camada tem um determinado número de subníveis. Quais são os subníveis que a gente conhece? Então, os subníveis, né? Subníveis utilizados, porque teoricamente poderia ter muitos mais. Talvez, com o advento de novos elementos químicos, nós vamos utilizar novos subníveis. Mas para os elementos até agora que a gente tem, quais são
os subníveis S, subnível P, D, F. O F é o mais energético, tá, gente? O S é o menos energético. S, P, D, F. São Paulo derrotou o Flamengo. Oh, Agatha, São Paulo derrotou o Flamengo. Ou, se eu não posso falar agora, duro, né? Você já sabe, aquele macetinho lá que eu não posso falar agora. Ou, sapo pula de frente. Vocês podem imaginar que frase vocês quiserem cozinhar a cabecinha de vocês. Eu gosto de falar bobagem, então não posso falar bobagem agora, né? Então, São Paulo derrotou o Flamengo, seriam os subníveis de energia. No subnível S, eu posso colocar no máximo quantos elétrons? Subnível S pode ter, não ter nenhum elétron, pode ter um elétron, pode ter no máximo 2 elétrons. 2 elétrons. O subnível P, 6 elétrons no máximo. Subnível D, 10 elétrons. Não esqueça esse número que a gente está pondo em cima. É o númerozinho de elétrons que cada subnível tolera. O F vai ter quantos elétrons? 14, perdão. Sobe aqui de 4. 2 mais 4, 6 mais 4, 10 mais 4, 14. Então, subnível, número máximo de elétrons. E eles vão apresentar, então agora eu vou localizar, já localizei o prédio que está o elétron, agora eu quero localizar o andar. Para isso eu vou usar o segundo número quântico, que é o número quântico secundário ou azimutal. Secundário ou azimutal, que vai me dar em que subnível o elétron se localiza, e ele é representado pela letrinha L, tá? L, minúscula. Então, S, qual é o L? Qual é o número quântico secundário para o S? É 0. Para o P, é 1. Para o D, é 2. E para o F, é 3. Então, vamos lembrar bem, lembra do Marcelo D2? Lembrando que D é 2, eu vou lembrar que o F é 3, o P, L, número quântico secundário. Do P é 1, do S é 0. Então, S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. O que é isso? Número quântico secundário. Onde agora eu vou localizar o elétron em que subnível ele se encontra? Então, camada, número quântico principal. Subnível, número quântico secundário ou azimutal. Tá? Então seria o L, certo? E agora a gente vai fazer então, uma coisa que eu acho muito importante que vocês saibam, por favor. Isso aqui é da Bíblia de vocês, da Química, que é o diagrama de Linus-Pauling, né? Onde vocês têm que entender esse diagrama, ó, gente, onde a gente vai usar os níveis, os subníveis, e vocês vão entender melhor agora, então, aqui, esse velhinho tão simpático, tão querido, que foi o nosso Linus-Pauling, que ganhou 2 prêmios Nobel, um da Paz e um de Química, né, lógico? Então, vamos lá. Na primeira camada, camada K, quantos elétrons dá? 2. A camada K é N igual a 1, número quântico principal igual a 1. Então eu vou usar assim, 1. Quantos subníveis são necessários nessa camada, uma vez que cabem só 2 elétrons? Então seria o subnível S, porque lá eu posso ter 2 elétrons. Então, camada, subnível. Número da camada, 1. Número do subnível, 0. S é subnível L igual a 0. Tá, camada K, camada, vou por aqui primeiro, né? É L, M, N, O, P, Q. N igual a 2, M igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7. Número de elétrons, 2, 8, 18, 32 e 32, 18 e 8 é o número máximo de elétrons que cada um pode conter, né? Então aqui, 2 elétrons, beleza, 2. Na segunda camada, eu vou ter 8 elétrons para distribuir. Então, eu vou precisar de quantos subníveis, gente? 2S e 2P. Por isso que só tem 2 subníveis. Porque aqui eu vou colocar 2 elétrons e aqui 6.
não é obrigatório o subnível estar completo. Vou colocar aqui como se cada subnível estivesse completo, tá? Então, como se cada camada estivesse completa, perdão. Então, camada 1s2, na segunda camada 2s2, 2p6. Na terceira camada, como eu tenho 18 elétrons, quais são os subníveis necessários, então, para colocar todos esses elétrons? Então, seria 3s2, 3. O que é o 3? Camada 3. 3s2, 3p6, 3d10. 10, 16, 18, completei a camada M. Vejam que isso aqui que eu estou colocando não está em ordem crescente de energia. Eu estou apenas completando cada camada ou nível de energia, tá? Na camada M, que é a camada 4, por isso eu uso esse número 4, eu vou colocar quais subníveis? Já que tem 32 elétrons. 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Contando os elétrons aqui, dá uns 32. Esse mesmo raciocínio é feito na quinta camada. 5s2, 5p6, 5d10, 5f14. Aqui na camada número 6, que corresponde à camada P, nós teremos quantos elétrons? 18. Então vou precisar apenas dos subníveis 6s2, 6p6, 6, opa, tem 3 aqui, né? 6d10, completos 18. Não existe na camada P o subnível 6f, porque não há necessidade, já tem 18 elétrons. Na camada 7, como eu tenho 8 elétrons para distribuir, eu vou começar no 7s2 e 7p6. Pronto, temos aqui, não é ainda o diagrama de Linus-Pauling, porque o diagrama de Linus-Pauling tem que então ter aquela sequência energética que não é essa aqui, que a gente faz distribuição eletrônica seguindo assim, não é S2S, S2P, que bom se fosse assim, seria muito mais fácil. Mas para o diagrama, vocês lembram lá que nós temos que pôr aquelas linhas verticais, né? Desculpe, as diagonais, assim, perdão. Bem, gente, então aqui vocês sabem as camadas e os subníveis, tá? Temos então o número quântico principal, 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número quântico secundário, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a... eu errei tudo aqui, tá? Perdão. 0, para falar com vocês. 1, 2, 3. L igual a 0, qual o subnível? É C. L igual a 1, qual o subnível? P. L igual a 2, D2. L igual a 3, F. Tá? Então aqui estão os valores do número quântico secundário. Tá. Beleza. Achei agora, queridos, o andar onde o elétron está, fazendo analogia com os apartamentos, né? O andar. Mas ainda tenho que no andar existem os apartamentos, né? Em que apartamento estará o meu elétron? Né? Na eletrosfera eu mudo as camadas a te procurar elétrons sem encontrar. No meio de subníveis espio, em que orbital você andará. Bem, isso aí é uma música que vocês nem conhecem, mas tudo bem. Então, gente, vamos agora para a terceira localização do elétron. Já sabemos o nível ou a camada, o subnível ou o número quântico secundário. Teremos o terceiro terceiro número quântico que vai localizar o andar onde está o elétron, tá? Que será o número quântico terciário, número quântico magnético, cuja definição seria assim a posição espacial do orbital. Então, a posição que o orbital ocupa no espaço, está relacionado ao orbital. O número quântico magnético, representado por M ou ML, o L aqui embaixo, tá? ML.
Os valores para o número quântico magnético que indicam a orientação espacial do orbital, eu digo os orbitais, porque agora a gente sabe que o modelo atual é modelo orbital, tá? Nós vamos... o valor desses números aqui vai depender do número quântico secundário, do valor do subnível. Então, o número quântico magnético vai variar de menos LA mais L passando por zero. Então, 0 mais 0 menos 0. Já vão entender. Vamos dizer que eu estou agora no subnível S, tá? Subnível S. Subnível S. Qual é o valor do número quântico? Está me enxergando? O valor do número quântico secundário para S? 0. Quais são os valores do número quântico magnético para o S? Então, nós vimos que o número quântico magnético varia de menos L a mais L passando por 0. Então, não teria razão de eu falar menos 0, 0 e mais 0. Isso não existe. Então, ele vai ter apenas um orbital, cujo valor seria 0. Então, o número quântico magnético possível para o subnível S é o número quântico magnético igual a 0. Um único orbital. Ó, pessoal, eu vou aqui já me antecipar. Em cada orbital pode haver no máximo 2 elétrons. Então, você vai saber que o número de orbitais vai ser sempre a metade do número de elétrons possíveis no subnível, porque o número quântico orbital está relacionado com o número quântico secundário. Por quê? Está dentro, o orbital está dentro do subnível, então não existe um sem o outro, né? Não existe um orbital sem ter o subnível, entendeu? Então você tem que entender assim, ó, o prédio é feito de andares, andares são feitos de apartamentos, apartamentos são feitos de cômodos, e a gente vai ver que é o quarto número quântico. Mas vamos no terceiro ainda, que é o andar, tá? Então vamos lá. Subnível S, muito bem, cabe 2 elétrons. Subnível P, quantos elétrons cabe? 6. Qual é o valor do número quântico secundário P? 1. Quantos orbitais eu vou precisar? Como vocês entenderam? Quanto, Matheus, eu vou precisar? 3. 3, porque vai ser sempre, cada orbital vai ter no máximo 2 elétrons. Como tem 6 elétrons ao todo, eu vou precisar de 3 orbitais. Então, um orbital, não sei da aula sem alguém falando junto. 2, 3, né? Quais os valores de cada orbital? Isso aqui é uma representação apenas convencional. O orbital não é um quadradinho. Depois eu vou explicar a forma dos orbitais, aqueles que é possível explicar, né? Então, aqui seria o quê? Menos 1, porque ó, varia de menos L a mais L passando por 0. Menos 1, 0, mais 1, tá? Subnível D. Quantos elétrons são possíveis? 10, no máximo. Pode conter 1, 2, 3, até 10. Qual é o valor do número quântico secundário D? É 2. Como tem 10 elétrons, eu vou precisar de quantos subníveis, de quantos orbitais? Uma vez que cada orbital cabe 2 elétrons. Então, eu vou precisar de 5 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Sendo então menos 2, que é de menos L mais L, menos 1, 0, mais 1, mais 2. E finalmente aqui, o subnível F, que tem 14, cabe no máximo 14 elétrons, né? O valor para o número quântico secundário de F é 3, então nós vamos precisar de quantos elétrons? Ó, metade do número de elétrons do subnível é o número de orbitais. Vou precisar de 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E a numeração desses orbitais? Sempre é o primeiro de menor energia, tá, gente? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3.
Então aí estão os números quânticos magnéticos que representam a orientação espacial do orbital, convencionalmente representado através de quadradinhos. Mas, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Os orbitais do subnível S, na verdade, na realidade mesmo, eles têm a forma esférica. Tá? Então vamos dizer o núcleo aqui, o elétron como que se esparramado aqui nesse orbital do tipo S, como uma nuvem eletrônica, né? Nuvem passageira, nuvem eletrônica aqui se espalhando por esse orbital S. Não esqueçam, orbitais do tipo S, esférico. Orbitais do tipo P, convencionalmente quadradinho, mas como é que é na realidade? Os orbitais do tipo P, olha, aqui está o núcleo, né? Ele tem essa forma aqui, de 8 deitadinho, ou forma de halteres. Deixa eu apagar essa aqui, senão vai ficar esquisito aqui. Então, em forma de halteres. Esse seria um orbital do tipo P, tá? O elétron estaria, então, fazendo todo esse trajeto por dentro de uma onda eletromagnética. Nós sabemos que o elétron é uma partícula onda, tá? Então, se espalhando por esse orbital aqui. Este outro orbital representamos dessa maneira, e não é uma representação, é uma realidade. Vocês têm que saber isso aqui, porque hoje a gente vai estudar hibridação, e na hibridação vocês vão trabalhar com orbitais, tá? No orbital nós chamamos esse de PX, que é um dos P, tá? PY, que é o outro orbital, e o PZ, que é o terceiro orbital, esse aqui, que na verdade é forma de halteres, tipo uma florzinha aqui. Então aqui posso ter 2 elétrons nesse orbital, 2 elétrons nesse orbital. Não é obrigatório ter todos eles, pode ter um só, pode ter 2, pode ter 3, até 6. E aqui também os elétrons girando nesse orbital aqui, tendo no máximo 6 elétrons. Cuidado com as perguntinhas. Se perguntarem para vocês no exercício, qual é o número máximo de elétrons que eu posso conter num orbital P? Vocês vão pensar, 6, vou marcar o 6 lá. Neca de Piribas, tá? Num orbital só, eu posso conter no máximo 2 elétrons. 2 só, no máximo. Pode ter 1, pode ter nenhum e pode ter 2. Nos orbitais, daí se a pergunta for, nos orbitais do subnível S são possíveis quantos elétrons? Seria 6, porque está contando os 3. Se perguntar num orbital, 2. Beleza? Muito bem. Falta ainda o quarto número quântico. Poxa, já cheguei na camada, já cheguei no subnível, já cheguei no orbital. Agora tem que saber o quarto número quântico, que seria assim, como dizer, o cômodo onde está o elétron. Onde é que está o elétron? Será que está no banheiro? Será que está na cozinha? Será que está ali assistindo sofá? Agora todo mundo em casa, todo mundo lá no seu orbitalzinho, né? Tranquilinho, sossegadinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Então agora, o elétron, ó, é uma partícula, onda, pequenininho, né? Com massa desprezível, é 1 sobre 1840 vezes menor que a massa do próton, que já é extremamente pequena, não esqueçam disso. Mas o elétron, foi constatado experimentalmente, que ele, além de girar em torno do núcleo, ele apresenta um movimento de rotação. O elétron gira em torno do seu próprio eixo, um movimento de rotação. Então o elétron, ao girar em torno dele mesmo, ele cria um campo magnético, ele funciona como um pequeno ímã, tá? Então existem elétrons que giram, por quê? Desculpa, mas eu não sei. Giram no sentido horário, sei lá se é horário, e tem elétrons que giram no sentido anti-horário, criando campos magnéticos opostos. Porque vocês poderiam perguntar para mim, como que no orbital pode haver 2 elétrons se eles têm a mesma carga? E nós já sabemos de longa data que cargas iguais se repelem. Então como é que os 2 elétrons iam ter uma briga danada? Não ia ter jeito de se separar. Iam brigar até se separar, não poderiam habitar no mesmo orbital. Porém, devido a esse movimento de rotação, eles formam campos magnéticos opostos que amenizam esta repulsão e permitem a existência
existência de dois elétrons no mesmo orbital, desde que eles tenham movimentos de rotação diferentes. A esse movimento de rotação e o campo magnético criado por ele, nós chamamos de spin eletrônico. E esse spin eletrônico vai ser o nosso quarto número quântico, que é o número quântico spin. Número quântico spin, que é o movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo, criando esse campo magnético. Número spin, número quântico, perdão. Número quântico spin, que vai ser o último número quântico do elétron, né? Número quântico spin, representado pela letrinha S. Opa, que S feioso. S ou MS. Você tem que imaginar que tudo isso faz parte de uma coisa só. Claro, prof, que bobeira falar de apartamento, mas prédio. Prédio não é oco, prédio tem andares, os andares têm apartamentos, os apartamentos têm cômodos. Então, o prédio é a camada eletrônica, os andares seriam os subníveis, os apartamentos seriam os orbitais. E agora nós vamos ver então os valores desse número quântico spin, que é convencional. Eu não posso dizer que o elétron vai girar no sentido horário ou anti-horário. Eu não sei como, ninguém sabe. Mas nós sabemos que um elétron no orbital tem que girar num sentido e o outro elétron vai ter que girar no sentido oposto. Não poderão ter o mesmo spin, não poderão girar ao mesmo tempo no mesmo sentido, né? Fica o mesmo? Esse vai girar no lado de cá, no sentido horário, e esse no sentido anti-horário. Esses valores são convencionais, não precisa se incomodar. Vamos dar a esse aqui o valor menos ou menos meio, e a esse o valor mais ou mais meio. Então, os valores do número quântico spin são só dois. Ou é mais meio ou é menos meio. O exercício é obrigado a dizer a vocês, considerando o primeiro elétron com spin negativo, com spin positivo, porque ninguém sabe qual que vai pôr primeiro lá, tá? Porque é uma convenção. Eu já prefiro dizer que esse aqui seria o spin positivo, tá? Seria para cima positivo, e esse negativo. Mas o mais usado, não sei porquê, o para cima negativo e o para baixo positivo. Mas isso aí, os exercícios, quando vocês forem fazer, vocês vão ver que eles são obrigados a fornecer para vocês, tá? Então, só para que vocês entendam o número quântico spin e agora as regras para distribuição dos elétrons nos orbitais. Aqui nós temos o chamado princípio da exclusão de Pauli. Não é o Pauling, nada a ver com o Linus Pauling, é Pauli. O nosso amiguinho Pauli falou que não existe, em hipótese alguma, um elétron que tenha os 4 números quânticos iguais. Ele pode estar na mesma camada, ter o mesmo número quântico principal, ele pode estar no mesmo subnível, tendo o mesmo número quântico secundário, ele pode estar no mesmo orbital, ter o mesmo número quântico magnético, mas jamais ele poderá ter spins iguais, tá? Dois elétrons não podem ter o mesmo spin. Então, isso faz com que, por exemplo, nós tenhamos esse tipo de orbital, que nós chamamos de orbital vazio, mas não tem ninguém lá dentro, tá? Podemos ter um orbital que nós chamamos de orbital incompleto, com um elétron só. Isso aqui que dá origem aos radicais livres, gente. Nenhum elétron quer ficar sozinho, o elétron quer casar, o elétron gosta de ficar com outro elétron, claro, com o spin oposto, né? Então, pode ter um orbital incompleto, com um elétron só, pode ter orbital vazio e pode ter também o orbital, desse jeitão assim, que é o melhor, que é o mais completo, mais estável, com os dois eletrinhos morando juntos, no mesmo orbital. Não pode, é proibido, segundo o princípio da exclusão de Pauli, ter um orbital com dois elétrons com o mesmo spin. Então não interessa para baixo, para cima, mas tem que ter um para baixo e um para cima. Não importa quem ponha primeiro, para baixo, para cima, sei lá, não importa. Tá? O que importa é que temos que ter então o spin, um orbital com elétrons de spins opostos.
Esse aqui é um orbital impossível, porque esses dois elétrons irão brigar, irão se repelir e não irão ficar juntos de maneira alguma. E como eu fiz desde o começo exemplos de relacionando com o apartamento é o síndico é aquele chatinho que procura manter a ordem nos apartamentos. Então vai ser assim, ó, gente, eu vou dar um exemplo para vocês de como é que eu vou distribuir os elétrons nos orbitais agora. Essa matéria já é conhecida de vocês lá do primeiro ano, com certeza vocês já sabem bem direitinho. Vamos dizer que eu tenho subnível, tá? Vamos fazer a distribuição de elétrons. Subnível D, qual é o valor do D? D2, temos do D2, tá? Para deixar real. 2. O D2 cabe 10 elétrons, mas eu posso ter até 10 elétrons. Vai ser 1, 2, 3, 4. Vamos dizer que eu tenho 8 elétrons no subnível D. Como é que eu vou fazer a distribuição desses elétrons segundo a regra de Hahn, que vai ser aqui o nosso condômino? Condômino é aquele que ele é síndico. O síndico, o condômino é aquele que mora, né? Tá, então vamos lá. D. Vamos lá, qual é o número? Vamos por aqui 3D8, por exemplo. 3D8. O que é o 3? Camada, o nível de energia. O que é o D? Subnível. Qual é o valor do D? 2. O que é esse 8 aqui? Número de elétrons. Então eu tenho 8 elétrons para morar naquele apartamento, ou melhor, naqueles orbitais. No orbital D, no subnível D, eu tenho quantos orbitais? 10 elétrons cabem no D, então eu vou ter 5 orbitais. Mas tem 8, professor, não importa, é fixo. Orbital D vai ter que valores? Menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Estarão lá sempre os 5 orbitais disponíveis, tendo ou não elétrons, os 5 orbitais estarão lá, como alguns estarão ocupados, outros estarão para alugar, etc. Está lá. Quantos elétrons eu vou distribuir? 8. Vou convencionar que o primeiro elétron seja negativo, convenção, tá, gente? Então diz a regra de Hahn que eu vou distribuir os elétrons, um em cada orbital. Enquanto cada orbital não receber seu primeiro elétron, nenhum orbital poderá receber 2 elétrons e o outro está vazio, por exemplo. Não. Pega os 8 elétrons e vou lá. Vamos lá. Querendo ou não, vai morar um aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 8, 5. Agora eu vou voltar preenchendo os elétrons do nível do orbital menos energético para o mais energético. Então eu tenho 5, 6, 7, 8. Esse elétron aqui, queridos, que foi o último que eu coloquei, é o nosso elétron mais energético. É o último a ser distribuído no orbital. Então agora nós vamos dar um conjunto de números quânticos para o elétron mais energético do subnível 3D8. Então vamos lá. Número quântico principal é esse aqui, ó, a camada 3. Número quântico secundário é o L. Quanto vale D? 2, né? S, P, D, F. Não esqueça. Muito bem. L, 2. Número quântico magnético. Número quântico magnético é do meu último elétron, é a casinha orbital onde está o meu último elétron. Seria qual? 0. E o número quântico spin, por convenção nossa, como ele é o segundo elétron, nós vamos considerar positivo, cara, tá? Positivo, certo? Mais ou mais meio, tá? Poderia estar para baixo, isso aqui não importa, pode ser mais, certo? Beleza, gente. Façam os exercícios, dúvidas, só por favor assistam a aula, né? Eu tô aqui me esborrachando de falar. Aproveita o tempo de vocês, estudem.